tendo Jesus voltando no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, se prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35. E falando ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque anda ainda, incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia! Podem se assentar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado e agradecido ao teu nome, Jesus. Estamos diante de uma passagem bem conhecida, que é a filha de Jairo. E a gente lendo essa passagem, se a gente pegar o último trecho do capítulo, do versículo 36, ele vem falar que crê somente. Aleluia! Deus! Jairo era um dos líderes da sinagoga. Ele convivia com muitas pessoas, tanto boas quanto ruins, porque ele era um dos líderes judeus e convivia com esse tanto de gente. Mas já eu vou explicar essa parte. E Jairo, ele tinha tudo, ele tinha credibilidade, Jairo tinha poder, Jairo tinha respeito, Jairo tinha tudo naquela época que um ilustre teria na versão de hoje. Só que Jairo tinha um problema em casa. A sua filha passava por uma enfermidade e ela estava a ponto de morrer. E Jesus estava do outro lado. Ele atravessou o mar e veio para o lado do mar de Cafarnaum. E ele está lá pregando para a multidão. Quando pensa que não, Jairo chega pedindo socorro para o Senhor. E ainda mais, ele se prostrou ao pé de Jesus. Tão incômodo era a situação na casa de Jairo. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que não precisava de nada daqui da terra, mas ele precisava de um milagre que a terra não poderia dar. Só Jesus Cristo que desceu lá de cima para vir dar a providência aqui na terra. Aleluia! E Jairo, ele está tão desesperado que a Bíblia fala que ele era um dos líderes da sinagoga. E ele vem e se prostra aos pés de Jesus. E ele sabia que lá na sinagoga já tinham feito um veredito que quem fosse ou reconhecer Jesus como Messias, ele ia ter veras consequências. Poderia ser expulso do cargo dele, poderia sair daquele
daquele ministro, daquela autoridade que ele era. Mas ele não se importou com o cargo, não se importou com as riquezas que ele tinha, simplesmente ele veio e se prostrou e pediu uma bênção ao Senhor. Aleluia! Que o Senhor pôs a mão na cabeça da filha dele, e a salvasse e a curasse. Mas nesse decorrer do tempo, chegaram os entes que estavam vendo, olhando, prestando atenção na menina, e chegando falou para Jairo que a filha dele estava morta. E a cabeça de Jairo com certeza foi de desespero, numa situação tão delicada, que aonde algo que nenhum ser humano da face da terra consegue revogar, que é a morte. Ninguém tem o conceito, ninguém tem o poder sobre a morte. Só o Senhor, nosso Deus, a quem nós servimos, tem o poder sobre a vida e a morte. E Jairo, ele fica preocupado com aquilo. E ele fica alvoroçado, fica nervoso. Mas o Senhor chega para ele e fala: Jairo, somente crê. Aleluia! Glória a Deus! O que eu quero falar para os irmãos é crer. Crer no Senhor. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador desde o começo, do princípio de todas as coisas. Então sabemos que nós temos um Deus zeloso, um Deus que ama. Então por que essa desconfiança e não crer no Senhor nas nossas adversidades? Se nós servimos um Deus todo-poderoso, a gente somente crê e viver aos pés do Senhor. Aleluia! Foi isso que Jairo fez. Ele desconcordou do pessoal que ele convivia e concordou que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador da pátria de todos nós que estamos aqui. Aleluia! Então, partindo para a casa de Jairo, o Senhor vai ao encontro da menina. E hoje, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que fala que a gente somos doidos. Ah, que crente é doido. Deixa eles pensar que crente é doido mesmo. Enquanto eles estão pensando que nós é doido, o Senhor está modificando nossa vida, está modificando nosso caráter, a nossa família, a nossa saúde, a nossa aparência. Deixa eles pensar, porque o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. E a gente tem que largar tudo para servir e seguir a Ele. E aquelas pessoas, elas vão seguindo, porque onde tem situação de fala, de conversa, há moitinho de gente. E aquela pessoa, que estava à beira do mar, começa a seguir Jesus também. E muitos incrédulos, e muitos que creram no Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele vai indo para a casa de Jairo, ele vai o quê? Operando milagres. Aleluia! Glória a Deus! E todo mundo vai indo, seguindo até a casa de Jairo. Mas chegando lá, muitos zombam do Senhor Jesus. Porque vem falar que a menina já estava morta, que não tinha mais jeito. Mas Jesus olha para aquelas pessoas, olha para aquela mãe, para aquele pai chorando, e fala que tem jeito. Aleluia! Glória a Deus! A menina dorme. Aleluia! A menina não morreu. Jesus fala que a menina dorme. Aleluia! E todo mundo começa a olhar de uma forma diferente. Outros começam a zombar. Outros falam que Jesus está doido. Mas Jesus olha e fala assim: Se vocês não verem o milagre, vocês vão ver. Mas hoje não. Os incrédulos ficam aí fora.
E a Bíblia vem falar que Jesus levou Pedro e Tiago e João. Aleluia. E a mãe e o pai da menina. E chegando lá, ele viu o tamanho, o sofrimento dos pais de ver a menina deitada na cama. Se a gente vê hoje uma situação dessa, às vezes nós desanima. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a fé em Deus está meio balanceada. A pessoal só está crendo só se Deus fazer. Se Deus não fazer, Ele é Deus. Se Ele fazer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. A gente não sabe o propósito de Deus na nossa vida. Nós temos que viver os dias com Deus, dia após dia. Se a gente for olhar para o amanhã, a gente se perde pelo caminho. A gente temos que viver Deus hoje, porque a salvação possa ser que venha hoje, a morte possa ser que venha hoje, e nos leve para um caminho bom, tanto o caminho ruim. Então é o hoje. Amanhã a Deus pertence, como a Bíblia vem falar. E aquele pessoal, ele está ali do lado de fora, sempre tem a curiosidade, né? Mas está Deus dentro do quarto com Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina. Aleluia. Glória a Deus. E ele se compadece de tanto amor por aquela vida. Que tem gente que é importante para a gente. Tem pessoas que são importantes, outras são muitas importantes. Tem todas as importâncias do mundo, cada um de nós. Como o pastor Ismael estava falando, cada um que falta aqui é importante. Não só porque, faltou, não tem, é só visitante, mas faz falta o reino de Deus. As ovelhas desgarradas é um prejuízo tremendo, porque lá fora está cheio de coisa para encher a mente da gente. E se a gente não se encher de Deus, fazemos que nem Judas. Judas caminhou tantos tempos com Deus, com Jesus. E Judas quis ser cheio de Deus? Não. Ele quis ser cheio de quê? De avarenta, de dinheiro, de poder, mas não quis ser cheio da presença de Deus. O diabo veio e encheu Judas da presença do diabo. E Judas fez o quê? Judas poderia ter aceitado a reconciliar-se com o Senhor e ser perdoado, mas a tentação da cabeça dele estava tão cheia do diabo que ele se matou. E a Bíblia fala que se mata não tem como ser salvo. Então a nossa mente tem que estar aberta para ser cheio de Deus. Aleluia. Ser cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava lá na Bahia e eu estava em casa e deu vontade de assistir um jogo, mas foi uma coisa rápida. Lá estava sem internet, Wi-Fi, né? Só a de dados móveis. Eu disse, eu vou assistir um pouquinho do jogo. Aí outra coisa falou assim, não, vá para a igreja. Aí eu fiquei pensando assim, eu disse, não, vou ficar em casa, vou descansar. Aí minha esposa chega de repente e fala assim, vamos para a igreja? Aí eu disse, eu vou. A gente tem que ser obediente à voz do Senhor. Aleluia! Se Ele mandar, a gente tem que ir. Glória a Deus! A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. E a gente só está sensível quando a gente está com o coração limpo e a mente aberta para o Senhor. É verdade, aleluia! Eu fui. Um calor retado. Eu acho que eu tomei banho em casa, tomei banho na igreja. De tanto suor. Aqui está fazendo calor, mas não chega os pés de lá. E eu estou lá, adorando o Senhor. Aleluia. A palavra foi uma palavra maravilhosa. Glória a Deus. Foi uma palavra que eu tinha pregado já de tarde. Aleluia. Com a irmã.
Mas eu percebi que tinha algo errado naquele culto. Eu sabia que Deus ia puxar minha orelha. Sabe por quê? Porque Ele quer a gente 100%. Aleluia! Glória Não a tem meio Deus! termo, não. Metade no muro, metade de outra, não. 100%. Aleluia! Eu tô lá. Eu disse: esse padrão vai me pegar, eu jeito. Olhei assim, eu digo: não tem jeito, né? Tem pra onde correr, né, Deus? Aí eu tô lá. O pastor faz os obreiros ficar todos na frente e fala assim: olha, quem está cheio do Espírito Santo aí, quem está na comunhão com o Senhor, vá ao encontro a quem Deus te mandou. E eu estou lá. Quando pensei que não vi um vaso de... Eu disse: não é brincadeira. Ele veio, falou o que eu estava passando e o que eu tinha de fazer. Aleluia! Para não se comportar, não se incomodar, para eu ficar de ouvido mais aceso, quem vem depois? O pastor. Sabe a profecia que ele falou? Eu vou deixar para os irmãos. Irmão, lembra do óleo que eu te ungi, lembra da unção que eu te dei e você não está fazendo. Aleluia! Eita Deus! Eu sabia o que é. Aleluia! A gente que foi escolhido, a gente que foi ungido, a gente que foi chamado, Glória a gente sabe o que Deus mandou nós fazer. E às vezes nós não estamos fazendo, as coisas não estão dando errada, as coisas não estão girando da forma que a gente quer, é porque a gente está rejeitando algum chamado do Senhor na nossa vida. Aleluia! Se algo está dando errado, é porque a gente está rejeitando algo na nossa vida. E o algo é o Senhor que manda. Então a gente temos que ter fé em Deus e se colocar no caminho do Senhor. Glória a Deus! Não adianta a gente ser crente só na igreja. Que eu olhei e prestei atenção a uma coisa: é fácil ser crente na igreja. Eu quero ver ser crente lá na minha cidade. Lá fora, é lá fora que a gente olha se a gente é crente ou não é. A gente passa por cada situação. Eu creio que os pastores aqui, eles vêm de carro. Não é porque eu converso com o pastor Ismael, mas eu sei que eu ando de carro, busão, e acontecem muitas coisas. Acontece uma luta para ele chegar aqui. Mas se ele não estiver na presença, na comunhão com o Senhor, como o Senhor vai livrar? Como o Senhor vai livrar? Não vai. Aí a gente se põe à presença de Deus, aí depois fica se afastando, fica olhando para o vizinho, fica olhando para a irmã, e a gente não faz o que Deus ordena. Quer viver em Cristo Jesus. Aleluia! É viver na presença dele. Glória a Deus! Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem um nome poderoso e forte, eu não vou dar um testemunho aqui porque eu não posso e não me deram a autoridade de falar. Mas se tem um Deus que cuida e cura e faz milagre e maravilha na vida de cada um de nós, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória Ele a faz. Deus! Aleluia! Não tem outro. Santo Deus! E se a gente estiver ali, ó, nos pés do Senhor, aí é que Ele faz. É, Jesus! Aí é que Ele muda a história. Aleluia! Tinha algo que eu já tinha pensado que estava perdido, mas um dia eu perguntei ao Senhor: ô Senhor, qual foi a palavra que o Senhor me falou? Meu Deus! O Senhor mandou profetizar, eu profetizei e deu tudo certo. E agora porque está dando errado? Meu Deus! Aleluia! Se põe na posição. Glória a Deus! Aleluia. Quando eu cheguei de viagem, tive uma surpresa. Que eu cheguei em casa depois fui almoçar. Imagine só, almoçando uma feijoada e chorando. De tanta alegria que a palavra de Deus que me falou foi cumprida na vida daquela pessoa. Aleluia! Então, o nome de Jesus tem poder Glória a para Deus! derrubar a muralha, para dar saúde, para avivar, Aleluia! para tirar todo o laço do inimigo do nosso redor. É, meu Deus! Aleluia! Porque o Senhor é poderoso. Meu Deus! Glória a Deus! E está lá
menina deitada. E o Senhor chega e encosta e fala: menina, levanta-te. Que muitos a gente vê o louvor talita come, né? Em outras traduções, levanta, menina. Aleluia. Imediatamente a filha de Jairo levantou. Aleluia. Glória a Deus. O autor da vida e da morte estava ali operando, mas operando para a vida e para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a filha de Jairo ficou viva, viveu, voltou a vida de volta. Por causa de quê? Por causa da fé. Aleluia. Vamos restaurar a nossa fé com o Senhor. Aleluia. Vamos deixar nossa fé intacta, Glória a Deus. para que as barreiras não venham a mudar a nossa trajetória de vitória que o Senhor tem para nós. Aleluia. Porque a trajetória de vitória que Ele tem para a tua igreja é grande. Glória a Deus. É só a gente estar ali, firme, perseverando na fé. E acreditando que tudo vai dar certo e que o Senhor está operando na nossa vida. Aleluia. Assim como aconteceu com a filha de Jairo, eu profetizo que aconteça na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Aleluia. Se estão precisando de saúde, o Senhor vai visitar e curar e restaurar. Se está precisando de mais fé, o Senhor vai restaurar a tua fé, restaurar a tua saúde, te trazer de novo a vida espiritual que temos com o Senhor. Aleluia. Que é uma vida maravilhosa. Aleluia. Louvado o teu nome. Pense se tem uma vida maravilhosa é quando a gente está na presença de Deus. Pode estar caindo no mundo, mas nós está ali alegre, feliz, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ah, levante. Ah, mas só levanta para cair. Não tem como ficar em pé. Porque onde a presença do Senhor chega, Aleluia. é coisa maravilhosa na nossa vida. A presença de Deus chegou na nossa vida, está diante de nós. Todo o laço do inimigo cai por terra. Amém, meu Deus. A virtude volta. A saúde vem com força. A gente chega assim, sabe? A pessoa olha assim, a pessoa está com 50 anos. A pessoa olha assim, a pessoa está com cara de 20. É sério. A presença de Deus renova até a nossa face. Aleluia. Glória a Deus. Aviva a nossa estrutura do rosto. É um avivamento tão gostoso a presença de Deus. Glória a Deus. E Deus está aí para operar. Só basta a gente se colocar na posição. Aleluia. A gente restaurar aquilo que a gente tinha perdido. A gente restaurar aquilo que a gente deixou de lado. Aquilo que a gente esqueceu um dia. Que as minhas promessas que eu fiz e Deus fez comigo, eu não me esqueço. De vez em quando está difícil, eu falo para o Senhor: Senhor, o Senhor falou assim, e eu estou passando por isso. Se eu for contar tantas coisas que Deus tem feito na minha vida, nós passamos a noite toda aqui eu contando, e ainda não dou menção. Por causa de quê? A presença de Deus. E outra, a gente tem o primeiro amor, né? Que é quando a gente se converte. E às vezes, em um determinado tempo, a gente começa a deixar aquilo apagar. Sabe por quê? Que às vezes a gente troca a presença de Deus por algo banal. Algo que não traz fruto. Algo que não traz renovo na nossa vida. Mas se a gente continuar ali, ó, perseverando na presença de Deus, é tantas maravilhas que Ele faz por nós. Amém. E você nem imagina. Hoje eu estou aqui, é um milagre de Deus. Aleluia. Se eu estou aqui porque Ele tem algo comigo. Glória Se a vocês Deus. estão aqui, é porque Ele tem algo com cada um de vós. Aleluia. Então vamos se santificar, Glória a Deus. buscar a presença. Se não dá para a gente ir de joelho, a gente vai orando em pé, se consagrando, buscando a presença de Deus.
Porque os fins dos tempos estão perto. Às vezes nós pensamos que o fim dos tempos é só quando tudo acabar, mas não. A gente é da vida e da morte. Assim como essa menina reviveu, a gente possa que reviva, sim, o Senhor é Deus. Glória a Deus. Mas a gente não sabemos o plano de Deus. Quando Deus operou esse milagre, Ele tinha planos na vida dessa menina. E tinha algo mais interessante, que foi a conversão de Jairo. Porque ele reconheceu que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus. Então foi uma restauração na vida de Jairo. Então que nós possamos ter essa fé genuína, essa fé em Deus, para que Ele venha operar na nossa vida, na nossa família. E Deus faz milagre. Aquilo que você está achando que está difícil, que não vai dar certo, a gente tem um Deus que é o Deus do impossível. A gente, para a gente, possa ser que seja impossível, mas não há nada impossível para Deus. É só a gente estar ali na comunhão do Senhor. E eu peço a Deus, louvo pela vida de cada um que estão aqui, agradeço a oportunidade. Pegue essa palavra e bote dentro do seu coração. Restaure a tua fé, a tua comunhão com o Senhor. Ele estará todos os dias na vida de cada um de nós. Aleluia. Porque o crente, o crente de verdadeiro, ele não só quer as bênçãos, nem o bem, nem a presença de Deus para si, não. Ele quer dividir para todos. Ele ensina, ele corrige, ele fala algo, as verdades. Tem vezes que eu ouço cada verdade do pastor Ismael, eu tenho que fazer o quê? Quer meu bem. Porque quem quer te ver no mal, nunca te dá um conselho para te amaciar a cabeça, não. Grande és tu, Senhor. Se ele quer teu bem, ele vai falar a verdade, vai doer, mas vai te libertar. Agora, se ele quer ver teu mal, ele vai passar a mão na tua cabeça, vai deixar você fazer o que for, não vai te corrigir, tanto faz, tanto fez, Deus está com ele, pronto. Então, que aquele que for corrigido no termo da palavra, leve no coração, não bote na tua mente que é algo contra, ou que é falando mal, porque a gente temos que dividir o que Deus nos dá. E o que Deus nos dá é a graça e a salvação. Então nós contribuímos com todos, porque nós queremos ver todo mundo na glória. Eu, quando olho para a dona Anice, eu fico olhando assim, mano, Deus me ajude eu chegar na idade dela. Mas está aqui, ó, perseverando. Aleluia! Na fé. Glória a Deus! A irmã Dora está aqui. A irmã, eu me esqueço o nome dela. A irmã Edna. A irmã da pastora. Está o irmão. Agora eu me esqueci. E é meu amigo, hein? O irmão Alexandre. Está aqui. Está o Manuel, está a Poliana. Está a irmã Ana, está o Rogério, está a esposa dele, está a minha família. E outra, uma coisa que eu falo a vocês, onde está a minha família, eu estou. E aonde a presença de Deus está, nós estamos. Porque nós queremos a presença de Deus na nossa vida. E eu agradeço a minha rica oportunidade.